Oi, gente! Eu acabei de ir lá no Instagram, nos meus stories, reclamar que eu não tô conseguindo fazer esse roteiro de Brasília, né? Aí eu resolvi agora abrir aqui a câmera e fazer esse vídeo longo pro YouTube, só pra falar todas as abobrinhas que estão na minha cabeça, pra eu tentar me organizar e ver como é que eu vou fazer esse roteiro que tá muito difícil. Eu falei pra vocês lá no Instagram que eu não tô conseguindo fazer um vídeo específico pra Brasília, porque eu fico achando que pra eu explicar Brasília, ou ensinar uma crítica a Brasília, falar como criticar Brasília, eu preciso primeiro falar sobre todo o modernismo, sobre o que o modernismo foi, quais problemas ele tentou resolver, quais problemas ele criou, quais críticas começaram a ser feitas ao modernismo lá nos anos 60, quais críticas depois evoluíram nos anos 90, onde a gente está agora, sabe, na crítica. E aí eu não tenho como fazer isso num vídeo de 2 minutos e meio, ainda mais nessa proposta minha, dessa série, que era para falar para todo mundo, ensinar pessoas comuns, não arquitetos, a criticar de um jeito um pouco mais técnico, né? Mas como fazer isso em 2 minutos e meio? Então eu peguei e abri aqui a câmera, nossa, eu nem arrumei, olha a bagunça que tá. Tem uns calçados aparecendo lá. Mas enfim, eu vou falar o que eu tinha pensado e eu vou mostrar os slides que eu tinha meio que feito para fazer esse vídeo dessa série, né? Mas que no fim não ficou bom, né? Eu ia começar falando Brasília é desumana, né? Que muita gente fala que Brasília é desumana. Aí eu ia, enfim, falar como criticar arquitetura, blá blá blá. E aí eu ia falar como criticar Brasília, né? Na verdade, como defender Brasília, mas quando a gente escuta falar, quando a gente escuta as pessoas falando, ai, estão me ligando. Pera aí. Não acredito nisso. Ai, gente, desculpa, até que me ligaram no trabalho. Mas eu fico tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Mas enfim. Quando a gente escuta as pessoas falando que Brasília é desumana, Brasília foi feita para carro, Brasília é segregada, não sei o quê, de cara a gente vê que é essa crítica pronta, assim, que as pessoas foram ensinadas. E eu acho engraçado, porque tem muita gente que descobriu ontem Jane Jacobs e Angel, e que acha que descobriu a roda, assim, por causa dessas críticas, sabe? E aí eles acabam, né, julgando a sua própria ignorância, julgando os outros a partir da sua própria ignorância, né? Porque eles pensam que se eu não tô ali criticando Brasília dessa forma, é porque eu não conheço a crítica, né? Não conheço a crítica. E aí o que eu queria explicar nesse vídeo, que seria imenso, é que a crítica a Brasília é a crítica principalmente ao movimento moderno, principalmente ao urbanismo moderno, né? E que não nasceu de forma alguma a partir da Cidade para Pessoas, do Yangel, né, que é um livro de 2013. A crítica começa muito antes, ela é muito mais antiga do que Yangel, né? E aí o que eu queria explicar é que, deixa eu me movimentar aqui para cima, peraí. É que o Brasília foi feita aqui, né? Foi feita quase no final já do movimento moderno, do modernismo, né? No final dos anos 50. E o modernismo veio para solucionar um problema anterior, dos séculos anteriores, né? Que era que as cidades, as ruas eram muito estreitas, não tinha ventilação e iluminação nas casas, as pessoas viviam sem banheiro nas casas, em cortiços, né? Espaços que eram insalubres, né? Então, e além disso, as pessoas estavam vindo morar na cidade, né? Revolução Industrial, enfim, os séculos anteriores ali. Então, o modernismo veio com com esse propósito de solucionar esses problemas, né? Mas sempre que a gente tenta solucionar um problema, a gente acaba criando outros, né? Sempre foi assim. Então, quando o modernismo surgiu com aquela proposta, né? A gente vai fazer blocos de até 6 pavimentos, a gente vai separar os blocos, a gente vai ter bastante espaço entre os blocos para ter iluminação natural, ventilação natural, para ter espaços verdes, para as pessoas andarem livremente nos espaços verdes. Quando eles propuseram isso e começaram a criar, principalmente no pós-guerra na Europa, né, para reconstruir espaços que foram bombardeados, né, eles começaram a criar esses conjuntos habitacionais com blocos paralelos.
Logo, já nos anos 60, início dos anos 60, já começou a surgir uma crítica, né? Principalmente a partir desses dois aqui, Alison e Peter Smithsons aqui no Reino Unido, que começaram a identificar que isso estava trazendo alguns problemas. E o principal problema que eles estavam identificando é que tinha se perdido essa relação com a rua, né? Então, se antes a gente tinha as edificações todas voltadas para a rua, né? Com as fachadas voltadas para a rua, tinha lojinha, residência, aquele uso misturado, né? No modernismo isso se perdeu, porque agora esses blocos estavam voltados para dentro das quadras, né? E as pessoas não tinha mais aquela rua, aquela continuidade ali na calçada. Então, ali já se começou essa crítica, tanto que alguns dos conjuntos habitacionais aqui em Londres, por exemplo, dos anos 60, 70, já corrigiram isso, né? Então, aqui eu coloquei uma imagenzinha do Golden Lane, que é um dos meus conjuntos preferidos, que ele ainda tem atrás dessa fachada aqui os blocos paralelos, mas ele tem essa fachada que fica na rua, com comércio embaixo, né? Então, isso tudo já foi lá a partir dos anos 60, as pessoas já foram identificando, os arquitetos modernistas, inclusive, né, dentro do próprio movimento moderno. Alison e Peter Smithson são os que fundaram, né, enfim, começaram o novo brutalismo aqui, né. Isso já foi sendo criticado e corrigido, e aí depois, nos anos 90, isso é desenvolvido muito mais, que aí é criada a Carta de Novo Urbanismo, e aí a gente começa a ouvir falar muito mais sobre mistura de usos, sobre a cidade começar a ser mais voltada para o pedestre, não só para carro, né? Que é o que o Yang El fala no seu livro de 2013. E aí, claro, né? Não é só porque tu vai solucionando problemas, criando outros, aí a geração seguinte vai tentando solucionar aqueles, mas também tem a questão que o mundo vai mudando, né? Então, nos anos 50, no modernismo, a indústria automobilística estava no seu auge, né? Naquela época, também uma das questões é que as pessoas estavam começando a ter carro, e isso era previsto que no futuro todo mundo ia ter seu carro, e né? Ainda é, até hoje. Então, é óbvio que eles tinham que levar em consideração o carro, mas aí, ao longo dos anos, a gente vai vendo que a gente acabou deixando um pouco de lado essa escala do pedestre, né? Então, é isso que a gente tenta, a partir dos anos 90, né, anos 2000, trazer de volta, né? Só que a gente já está agora, hoje, em 2026, numa outra etapa da crítica, porque esse novo urbanismo que surgiu para solucionar os problemas do modernismo também já estão gerando os seus problemas. É sempre assim, tu tenta solucionar um problema gerando outro. E aqui é muito evidente, sabe? Eu não sei, no Brasil também, mas aqui está muito evidente porque os conjuntos habitacionais do pós-guerra estão sendo demolidos por causa disso, porque não tinha mistura de uso, blá blá blá, para construir outros, só que daí as pessoas estão ficando sem casa, era habitação social e agora é tudo habitação que as pessoas não conseguem pagar. Então já tem um monte de problema, né? Sem falar que a questão do carro continua sendo um problema, né? Tipo, em São Paulo também já tem essa coisa, tem que ter os térreos, tem que ter um uso misto para poder ter essa mistura de usos, para que a cidade fique movimentada várias horas do dia, né? Aquela coisa que é o novo urbanismo. Só que daí a gente já viu vários problemas, né? A gente vê as construtoras se aproveitando de vários incentivos para depois fechar, né? Eles conseguem incentivos dizendo que vai ter comércio no térreo e depois eles fecham, aquilo vira área comum do condomínio, né? Então tem vários problemas já, a gente está neste momento. Então o que eu queria dizer é que para alguns arquitetos aí, urbanistas que estão se achando o gênio porque descobriram o Yang El ontem, eu queria dizer que a gente já está na crítica da crítica da crítica da crítica, tá? A gente já passou, quer dizer, deveria, né? As críticas modernistas são bem conhecidas, né? Então se você é um arquiteto, você deveria saber disso, né? E aí outra coisa que entendendo isso, essas críticas, eu não sei se ficou bem claro quais são as críticas ao modernismo, né? Eu acho que sim. E aí Brasília, né? Para quem não é arquiteto e talvez não saiba, mas ela é o maior exemplo no mundo de uma cidade construída seguindo os princípios modernistas, e é por isso que Brasília é tão importante. Ela é um exemplo de uma cidade modernista. Nos outros países, né, tipo aqui, a gente tem um monte de quadras em Londres, conjuntos habitacionais que foram construídos nessa época, mas são um pedaço da cidade, né?
Brasília foi construída toda seguindo esses princípios, né? E tem uma outra cidade na Índia também. Então ela é muito importante, assim, é inquestionável a importância de Brasília, inquestionável. Qualquer arquiteto e urbanista sério que estuda e que analisa contexto sabe dessa importância e por isso ela é tombada, né? É importante também dizer que por ela ser tombada, isso não quer dizer que nada pode ser feito para melhorar Brasília, né? Não é isso. Mas há algumas coisas que têm que ser preservadas, né? E aí, muito dessa crítica à Brasília que as pessoas fazem é em cima disso aqui, que é o eixo monumental. Aí eles dizem, Brasília é monumental, é tudo muito grande, onde é que ficam os pedestres aqui nessa imagem, blá, blá, blá. E aí, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse é o eixo monumental. Realmente aqui, nesta parte, é a escala monumental. É onde fica a Praça dos Três Poderes, que estão lá atrás, nessa imagem, a Esplanada dos Ministérios, a Catedral, o Teatro, o Centro Cultural. Realmente o eixo monumental, era para representar justamente essa grandiosidade da nação, né? Era uma construção de uma capital, a capital do Brasil, né? Então, esse era o intuito dessa parte aqui mesmo, mas isso aqui é uma parte de Brasília, é um pedacinho de Brasília. E realmente é um pedaço muito difícil de andar. Quando eu fui lá agora esse ano, a gente estava aqui no teatro e para vir daqui até a Catedral de Brasília, que era só atravessar aqui, que daria uns 10 minutos de caminhada, não deu para fazer, ainda mais que era tipo meio-dia, no sol. A gente pegou um Uber para vir daqui até aqui, é vergonhoso, assim, qualquer outra cidade a gente iria caminhar 10 minutos, óbvio, eu caminho 20 minutos para chegar na estação de trem aqui. Mas ali não dava, então realmente não dá. Aí quando chega do outro lado, lá na catedral, não tem sombra, não tem grama, é muito ruim de ficar ali, realmente, muito ruim. E a gente ficou pensando, né? Eu e a Josi estavam ali andando, pensando tudo que dava para fazer ali, né? Pensando nas calçadas que poderia ter ali, nos corredores de árvore que poderia ter, trocar, né? Aquela pavimentação perto da catedral por grama, enfim, tem muita coisa que dá para fazer, né? Só que essa é só uma parte de Brasília, essa é justamente a escala monumental. O Lúcio Costa, quem desenhou Brasília, fala de 4 escalas que tem em Brasília, né? E eu ia focar mais aqui então na monumental, que é essa que a gente falou, e na cotidiana, né? E é aqui que é onde o Lúcio imaginou a vida no dia a dia das pessoas. E dizer que o Lúcio Costa não pensou nas pessoas, que o pedestre que não pensaram no pedestre, é um erro muito. É um erro mesmo, não é questão de opinião, assim. Porque é só ler o memorial, né, do Lúcio, onde ele explica o projeto, para ver como ele pensou. Ele fala muito mais nas pessoas do que nos carros, né? E é claro que, assim, né, as pessoas dizem, Brasília foi feita para carro. E eu queria dizer que não, Brasília não foi feita para carro. Brasília foi feita e pensada para o uso de carros. E tem uma diferença, sim, entre esses dois. Tem uma diferença, né? Porque naquela época, ele pensou mesmo que os longos, os deslocamentos de mais distância, né, de longa distância, seriam feitos com os de carro ou de ônibus. Então ele realmente foi pensado para isso. Mas devia ter pensado em metrô. Gente, não tinha metrô no Brasil naquela época. Eles não iam pensar nisso. Pensa quantos anos leva para construir um metrô hoje em dia. Eles tiveram menos de 4 anos para construir aquela cidade inteira. E nas outras cidades, nesse exato momento, estavam fazendo com rodovia, era isso que estava se fazendo no Brasil, né? Era uma realidade que as pessoas não conseguiam mais, não davam mais para ir contra aquilo, as pessoas tinham um carro e estavam construindo rodovia. Imagina se Brasília, que é uma cidade nova, não ia levar aquilo em consideração e já não ia fazer um monte de rodovia. Essa aqui é a perimetral lá no Rio, que agora foi demolida. Mas o eixo monumental, então, tá só aqui nessa partezinha aqui, ó, só aqui nessa partezinha. E é aqui, nessas duas asas, onde tem as quadras, as superquadras, que é onde o Lúcio pensou nessa escala cotidiana, né? E aí, se vocês forem olhar, por exemplo, para o setor comercial de Brasília, que é onde tem os escritórios e tal,
já é completamente diferente daquele eixo monumental. Aqui, você vê pessoas andando, né? Tu não fica as pessoas andando junto com os carros. Tem sombra, tem comércio, tem né, padaria, tem curso para vestibular. As pessoas caminham, não tem fiação elétrica, é uma maravilha andar por ali, não tem aquele monte de fiação. Já é completamente diferente. E aí, principalmente, né, essa escala cotidiana que o Lúcio fala, ele pensou no setor residencial, que são as superquadras. Porque qual que era a ideia dele? Ele sabia que as pessoas iam andar de carro, ele pensou naqueles eixos, né, para as pessoas andarem de carro. Então aqui na rua ia estar passando carro, ia estar passando ônibus, e ele queria pensar em como que as pessoas iam viver junto com aquelas máquinas, né, que era uma coisa nova e que, né, era a ideia de futuro. E aí ele pensou que as pessoas iam estar vivendo dentro das quadras, longe daquele movimento dos carros e do perigo dos carros. Então elas iriam viver no seu dia a dia aqui dentro. Então elas iam sair da sua casa, iam andar pelo meio das árvores, iam no comércio, porque cada quadra tem esse pedacinho aqui que é o comércio. Então as pessoas iam poder sair dos seus apartamentos, andar e ir no comércio. E no miolo dos seus apartamentos, essa aqui é a quadra modelo, ó, tem igreja, tem escola, tem biblioteca, tem, né, o clube de vizinhança. As pessoas iam poder fazer tudo a pé. Gente, isso aqui é a cidade de 15 minutos. Décadas antes de ela ficar famosa, né, das pessoas falarem de cidade de 15 minutos. A ideia era justamente as pessoas saírem e ficarem ali e terem tudo perto. Então essa é a escala cotidiana que o Lúcio planejou. Então ele pensou nisso, mas aí, claro, para vir daqui até outros pedaços da cidade ia ser de carro, né? E que funcionou, inclusive, muito bem, porque se em outras cidades, tipo São Paulo e Rio, você vai ficar um tempão no trânsito, em Brasília você chega em qualquer lugar com 15 minutos de carro, né? Porque o trânsito flui, porque realmente ele foi pensado para o carro, né? Nas outras todas as cidades do Brasil, as pessoas também usam carro para ir para qualquer lugar, só que ficam no trânsito, né? Porque elas não foram cidades pensadas para o uso de carro, né? Brasília foi e não tinha como ser diferente. Então, claro que a gente quer, né, hoje incentivar que as pessoas caminhem e tal. Mas não tem como, né, não analisar o contexto. Então, aqui nessa imagem dá para ver aqui, tem essa área comercial, né? E aí, deixa eu... Ai, me tirar daqui. Oh, meu Deus. E aqui, ó, já dá para ver uma outra, né? Então, realmente, cada quadra tem esse setor de comércio. E aí tem uma crítica muito válida, né? Que as pessoas dizem que em Brasília, para morar aqui nessas superquadras e no plano piloto, é só quem tem muito dinheiro, né? Porque são muito caros e aí as cidades acabaram se desenvolvendo em volta, né? Nas cidades satélites. E as pessoas não têm acesso ao plano, né? A morar aqui no plano. Na verdade, o plano é tão bom, a vida é tão boa nessas superquadras que todo mundo quer morar aqui. Só que não conseguem, né? E aí, claro, isso é um problema, mas primeiro, né? É um problema de qualquer lugar no Brasil, né? Tem uma frase que eu coloquei aqui, que os problemas de Brasília são os problemas do Brasil. Em todas as cidades do Brasil, o pobre não mora perto do trabalho, né? Só que aí não dá para culpar o Lúcio e o plano por isso, né? Porque o Lúcio imaginou, lendo o memorial dele, assim, dá até assim, dó dele achando que nessas quadras iam morar nesses blocos, nesses apartamentos, numa mesma quadra, o zelador do prédio, o embaixador, o banqueiro. Ele achou que todo mundo ia morar ali. E ele fala no memorial dele, né, que depois ia ter que ser resolvido, né, por meio de políticas lá, como que toda a população, na sua totalidade, ia conseguir morar nesses blocos, né? Mas isso não aconteceu, gente, porque não tem arquitetura e urbanismo que deem conta de resolver esses problemas sociais, problemas de desigualdade social. Né? O Oscar Niemeyer falou várias vezes que para Brasília dar certo realmente 100%, tinha que ter uma sociedade socialista. E eu nem acho que precisa ser tanto assim socialista, porque aqui em Londres, o que a gente tem disso aqui, né, muito parecido com isso, foi feito para habitação social, teve políticas.
No Brasil não teve, e esse é um dos principais problemas de Brasília, que não houve políticas, né? Mas mesmo assim tem muita coisa aqui em Brasília que é muito melhor do que em outras cidades, né? Então, na cidade que vocês moram aí, você tem um monte de lote, né, privado, aí a pessoa constrói uma casa, depois ela vende, constrói um prédio, um monte de lotezinho. Aqui não tem isso, né? Aqui todos esses terrenos, tudo isso aqui é público. E aí tem os blocos em cima e as pessoas compram os apartamentos e tal. E é aqui que está o interesse, né? Então, por que, né, desde que fizeram Brasília, por que não solucionaram esses problemas que todo mundo fala? Ah, não tem calçada, não tem transporte público. É só fazer. Isso não vai mudar. Colocar calçada, colocar transporte, não vai mudar o valor arquitetônico, urbanístico, cultural que tem em Brasília. Dá para fazer. Mas onde é que está o interesse, né? Onde que está o interesse? Olhem essas quadras cheias de espaço entre si, né? Com muito verde. O interesse está nisso aqui, né? Na terra. As pessoas, eles querer construir nas áreas verdes. Só que isso aqui, o tombamento nunca vai deixar. E por isso tem muita pressão, né? Porque obviamente que fazer isso aqui sim, isso sim prejudicaria e muito o valor cultural, urbanístico, arquitetônico de Brasília, né? E aí, aqui eu fiz uma outra imagem ó, no ChatGPT, né? Tem aqui o eixão e tal, e todas as super quadras, né? E aí a gente poderia colocar um monte de faixa de segurança, mais árvore, de trem, né? VLT aqui no meio. Poderia construir um monte de prédio, então colocar comércio, serviço, tudo ao longo da rua, né? Isso resolveria o problema a questão da desigualdade, né? Se eu construir um monte de prédio ali, eu vou garantir que as pessoas, que os pobres tenham acesso ali? É claro que não, né? É claro que não. Então a gente pode até pensar em algumas formas de tentar densar um pouco mais, né? Vamos aumentar 2 pavimentos ali, né? Quem sabe em alguns lugares a gente consiga construir um bloco a mais, mas não tem como fazer isso, não dá para fazer isso sem antes pensar em políticas, como que a gente vai garantir que as pessoas tenham acesso, né? Então, como eu falei, fazer ciclovia, fazer calçada, fazer transporte público, tudo isso pode ser feito, não adianta ficar anos colocando a culpa no Lúcio Costa, ao invés de resolver esses problemas, né? De uma cidade que foi construída em 4 anos, né? É óbvio que tem problemas a ser solucionados, mas não é aí que está o interesse, né? O interesse está aqui, e é isso que tem que cuidar quando a gente faz uma crítica a Brasília. A gente tem que cuidar para não estar entregando, né, de bandeja para os especuladores, né, para as incorporadoras que querem lucrar com isso aqui, né? Inclusive tem um monte de questão política em volta, envolvendo o Banco Master, entendeu? Então quando a gente defende Brasília, primeiro a gente tem que estudar o plano, entender o que foi o plano do Lúcio, quais eram as intenções, né? E entender também onde é que está o interesse nessa crítica a Brasília, né? Tem muita gente interessada nessas terras que o plano piloto e o tombamento protegem, né? Que é essas áreas verdes e as superquadras, que é realmente o que tem de mais... É o melhor exemplo de urbanismo e arquitetura moderna, né, no mundo. Os quadros que tem aqui em Londres não chegam nem aos pés do que é aquilo em Brasília, assim, é maravilhoso, realmente, é muito, muito maravilhoso morar ali. Então é mais ou menos isso que eu não sei quanto que tempo deu e que eu tô querendo falar em 2 minutos e meio no Instagram. Enfim, eu vou tentar, tá? Comentem aí se vocês tiverem algumas questões e vamos ver se eu consigo fazer um vídeo lá. Tchau!